Meu querido filho, minha querida filha, você abriu este vídeo por acaso? Não. Não existe acaso nos meus planos. Existe timing divino. Existe propósito eterno. Existe um momento exato em que eu movo os céus e a terra para colocar diante dos meus filhos aquilo que eles precisam ouvir, no momento em que mais precisam ouvir. E esse momento é agora. Este momento é seu. Deixa eu te perguntar algo com toda a sinceridade do meu coração. Você tem se sentido cansado? Não apenas cansado do corpo, mas cansado da alma. Cansado de trabalhar tanto e ver tão pouco resultado. Cansado de fazer contas que nunca fecham, de deitar e acordar com o peso das dívidas sobre os seus ombros, de sorrir para o mundo enquanto por dentro existe uma voz que sussurra: quando vai mudar? Quando vai ser a minha vez? Eu ouvi esse sussurro. Eu ouvi cada vez que você orou em silêncio, cada vez que você chorou no escuro achando que ninguém via, cada vez que você abriu a sua carteira e fechou com o coração apertado, cada vez que você disse, não posso. Quando seu filho pediu algo simples, cada vez que você virou o mês no zero e pediu forças para continuar. Eu ouvi tudo, eu vi tudo e não fiquei calado. Hoje eu vim aqui com uma palavra que vai mudar a sua história. Não uma palavra de consolo vazio, não uma promessa sem substância. Eu vim com uma declaração do céu, registrada no livro da sua vida desde antes da fundação do mundo. Uma grande quantia foi liberada para você, o recurso foi desbloqueado, a ordem foi dada, os anjos foram enviados. E o que estava represado começa agora a fluir na direção da sua vida. Mas antes de te contar tudo, preciso que você entenda o porquê. Preciso que você compreenda como isso acontece, o que estava bloqueando, o que fazer agora, como receber sem perder e qual é a sua parte nessa aliança que estabeleci com você ainda antes de você nascer. Fica comigo até o final deste vídeo. Cada palavra que vou falar foi preparada especificamente para você. Não saia, não pule. Cada capítulo contém uma chave e você vai precisar de todas elas para abrir a porta da sua virada. E já te digo, se você chegou até aqui, é porque o meu espírito te trouxe. Isso não é religião, isso é relacionamento, isso é pai falando com filho. Isso é o Criador do Universo curvando os céus para tocar o seu coração hoje. Escreva nos comentários: eu recebo minha virada hoje. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, quero que você pare tudo agora. Pare o que você está fazendo, feche os pensamentos que estão disputando a sua atenção. Deixa eu falar com você de coração para coração, de pai para filho, de criador para criatura amada. Existe algo que aconteceu nos céus antes mesmo de você abrir este vídeo. Uma decisão foi tomada, uma ordem foi emitida. E essa ordem tem o seu nome escrito nela com letras de fogo. Não é metáfora, não é figura de linguagem para animar o seu dia. É a realidade mais concreta que existe, mais real do que qualquer conta no banco, mais sólida do que qualquer dívida que você tem no seu nome. Eu liberei uma grande quantia para você, mas o que isso significa? O que é essa quantia? Quero que você entenda isso com profundidade, porque muitos dos meus filhos ouvem palavras como essa e ficam esperando um envelope cair do céu ou uma transferência aparecer do nada na conta bancária.
E quando isso não acontece da forma que eles imaginaram, a fé vacila e eles dizem que não funcionou. Não é assim que eu trabalho, meu filho. Não é assim que eu, o Deus do universo, movo os recursos da terra. Quando eu liberei provisão para Israel no deserto, eu não mandei uma carta do céu dizendo: seu dinheiro está a caminho. Eu mandei maná. Eu abri as rochas e brotou água. Eu enviei codornizes. A provisão veio em formas que eles nem sempre esperavam, em momentos que eles não conseguiam prever, de fontes que pareciam impossíveis. Mas veio, sempre veio, porque minha palavra não volta vazia. E hoje, o que eu libero para você também vai vir. Pode vir de um emprego que você não esperava. Pode vir de uma dívida que alguém te pagará de repente. Pode vir de uma oportunidade de negócio que vai aparecer como se fosse do nada. Pode vir de um favor que alguém vai te fazer sem você ter pedido. Pode vir de uma ideia que vai nascer na sua mente num momento de silêncio e que vai se transformar em uma fonte de renda. Pode vir de um cheque que estava parado esperando seu nome. Pode vir de um benefício que você tinha direito, mas ainda não sabia. Pode vir de 1000 formas diferentes, mas vai vir, porque eu disse. Agora preciso que você entenda algo fundamental. Essa quantia tem seu nome porque você é meu filho, minha filha. Não porque você é perfeito, não porque você não tem falhas, não porque você nunca errou ou nunca se afastou de mim. A quantia foi liberada por causa do meu amor por você, que não depende do seu desempenho. Eu não sou um pai que só provê quando o filho se comporta bem. Eu sou o pai que corre ao encontro do filho que estava perdido, que mata o bezerro gordo, que coloca o melhor manto nos seus ombros, que coloca o anel no seu dedo e declara: este é meu filho, esta é minha filha, o que é meu é deles. Isso é o que você é para mim, e é por isso que a provisão tem seu nome. Mas aqui vai uma verdade que poucos querem ouvir. A liberação aconteceu, mas o recebimento precisa da sua participação. Deus libera, mas o homem precisa se posicionar para receber. Quando eu disse a Josué: cada lugar que a planta dos seus pés pisar, eu já dei a vocês. Eu já havia liberado, mas Israel precisou marchar, precisou lutar. Precisou se mover na direção da promessa. A terra estava dada, mas tinha que ser conquistada. Da mesma forma, sua provisão está dada. Mas você vai precisar se mover. Vai precisar ouvir o que eu vou falar nos próximos capítulos. Vai precisar agir em fé, não em medo. Vai precisar abrir as mãos que estão fechadas pelo trauma e pelo desânimo. E vai precisar dizer: eu recebo. Eu creio, eu ajo, eu avanço, e eu vou estar em cada passo. Eu vou abrir cada porta, eu vou derrubar cada obstáculo, eu vou confundir cada inimigo que tentou te roubar. Eu vou repor cada ano que a lagarta comeu, cada centavo que saiu do seu bolso por causa de traição, de injustiça, de erro alheio, de circunstâncias que não dependiam de você. Eu vou repor, com juros, com abundância, com sobra para você dar, não apenas para sobreviver. Meu filho, minha filha, a quantia tem seu nome. Agora você precisa ir buscá-la com as mãos da fé estendidas. Escreva nos comentários: com Deus sou mais que vencedor, meu amado filho, minha amada filha. Essa é uma pergunta que você talvez não tenha coragem de fazer em voz alta, mas que está sussurrando dentro do seu coração agora mesmo. Por que eu? Por que Deus escolheria alguém como eu para receber uma bênção tão grande? Quero responder essa pergunta com toda a profundidade que ela merece, porque a resposta vai mudar, não só como você recebe o que eu estou liberando, mas vai mudar como você se vê, como você se relaciona comigo e como você caminha daqui para frente. Primeiro, eu te escolhi antes de você existir. Isso não é poesia. Isso é realidade espiritual. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, já tinha o seu destino escrito. Já sabia cada escolha que você faria, cada queda, cada pecado, cada fracasso, e ainda assim te escolhi.
Ainda assim, inscrevi o seu nome no livro da vida. Ainda assim, designei provisão, proteção, propósito e paz para a sua jornada. Não há nada que você já tenha feito que me surpreendeu ao ponto de eu mudar minha decisão sobre você. Segundo, eu te escolhi, porque você é herdeiro. Quando você recebeu a Cristo, você foi adotado. Não como um filho de segunda categoria, não como um servo que mora na casa, mas como herdeiro legítimo. Tudo que é meu passou a ser seu por direito legal, estabelecido pelo sangue do meu filho. A herança não é concedida por merecimento, é garantida por nascimento. Você nasceu de novo, você é da família, a herança é sua. Terceiro, eu te escolhi porque o meu nome está ligado ao seu. Quando o mundo olha para a sua vida de escassez, de luta, de sufoco financeiro, eles não estão apenas vendo a sua situação. Eles estão formando uma opinião sobre mim, e eu sou ciumento com a minha glória. Eu não posso deixar o filho do Rei da Glória viver na mendicância, enquanto os filhos do mundo vivem na abundância. Isso faz o meu nome ser blasfemado. E eu não vou permitir isso. Olha o que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo. E o que eu fiz no final? Restaurei o dobro. Não porque Jó era perfeito. Ele reclamou, questionou, chegou perto de me acusar. Mas no final, eu restaurou porque o meu nome precisava ser glorificado. A história de Jó precisava ter um final que fizesse o mundo inteiro dizer: o Deus dele é fiel. E a sua história também precisa desse final. Um final que faça as pessoas ao seu redor dizerem: o Deus dela é real. O Deus dele age. Essa família foi tocada pelo sobrenatural. Quarto, eu te escolhi porque você suportou o processo. Muitos começaram essa jornada com você e desistiram no meio do caminho. Muitos abandonaram a fé quando a crise chegou. Muitos trocaram a presença de Deus pela confortável distância do mundo. Mas você ficou. Mesmo sem entender, você continuou orando. Mesmo com raiva no coração, você continuou indo. Mesmo com lágrimas no rosto, você continuou cantando. Isso não passou despercebido para mim. Cada manhã em que você acordou sem vontade, mas escolheu confiar, eu vi. Cada noite em que você adormeceu com o coração partido, mas ainda disse: Senhor, eu confio em Ti, eu ouvi. E isso tem peso no reino dos céus. Quinto, eu te escolhi porque tenho um propósito além da sua provisão. Não estou te abençoando apenas para que você viva bem. Estou te abençoando para que você se torne um canal de bênção. Para que você pague o dízimo, oferte, abençoe famílias, cuide dos necessitados, financie o evangelho, ajude quem está na situação que você está hoje. A bênção que eu libero sobre você tem um destino além de você. Ela precisa fluir. E eu precisava de alguém de coração generoso, de espírito manso, que não fosse guardar tudo para si, mas que entendesse que abençoar é uma responsabilidade sagrada. E eu vi esse coração em você. Então, quando você pergunta, por que eu? A resposta é, porque você é meu, porque você é herdeiro, porque meu nome está no jogo, porque você aguentou e porque tem gente esperando pela bênção que vai passar pelas suas mãos. Não questione mais se você merece. Questione apenas se você está pronto para receber com responsabilidade o que eu liberei com amor. Escreva nos comentários. Eu sou filho do rei e recebo minha herança. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha. Agora preciso falar sobre algo que pode ser difícil de ouvir,
mas é exatamente porque te amo que vou ser honesto. Um pai que ama não esconde a verdade do filho. Ele fala com amor, mas fala com clareza. Você sabe que eu tenho bênçãos guardadas para você. Você acredita nisso, mas talvez você também tenha se perguntado: se Deus tem tanto para me dar, por que ainda não chegou? Por que continua demorando? O que está bloqueando? E essa pergunta é legítima, e hoje eu vou respondê-la. Existem bloqueios reais que impedem a provisão de chegar até você. Não são bloqueios que eu criei, não são punições que eu apliquei. São muros que, na maioria das vezes, você mesmo construiu sem perceber, ou que o inimigo ergueu enquanto você dormia espiritualmente. E precisamos derrubá-los juntos. O primeiro bloqueio é a mentalidade de escassez. Essa é talvez a mais traiçoeira de todas as armadilhas, porque ela opera silenciosamente dentro da sua mente. A mentalidade de escassez é aquela voz que diz: não vai durar, toda vez que algo bom começa a acontecer. É aquela que faz você torcer a boca quando vê alguém prosperar, em vez de se alegrar e declarar: o que Deus fez por aquele, pode fazer por mim também. É aquela que faz você se sentir culpado quando tem dinheiro, como se ter prosperidade fosse algo errado ou pecaminoso. É aquela que faz você pedir pouco, sonhar pouco, esperar pouco, porque no fundo você acha que não é para você. Essa mentalidade não veio de mim. Ela veio de gerações de pobreza que foram transmitidas não apenas materialmente, mas emocionalmente e espiritualmente. Veio de frases que você ouviu na infância. Dinheiro não nasce em árvore, rico é tudo ladrão. Quem nasceu para vintém não chega a tostão. Essas frases foram plantadas na sua mente e criaram raízes profundas que bloqueiam a sua capacidade de receber o que eu tenho para você. Hoje, neste momento, eu te convido a arrancar essas raízes. Repete comigo com toda a convicção do seu coração: eu fui criado para a abundância. O meu pai é dono do gado de 1000 colinas. Prosperidade não é pecado, é herança de filho. O segundo bloqueio é a falta de perdão. Isso vai custar alguns corações aqui, mas precisa ser dito. Existe alguém na sua vida que te machucou financeiramente? Um sócio que te traiu? Um familiar que te roubou? Um empregador que não te pagou o que era justo? Um cônjuge que desperdiçou o que vocês tinham? E você está carregando esse peso no coração, guardando essa mágoa, nutrindo essa amargura? A falta de perdão é como uma represa que você construiu no rio da sua vida. A água quer fluir, e a água é a bênção, é a provisão, é o recurso que eu estou soltando. Mas ela não consegue passar porque tem uma represa no caminho. E essa represa foi erguida por cada tijolo de mágoa que você colocou lá. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. Perdoar não é deixar a pessoa continuar te prejudicando. Perdoar é você mesmo se libertar. É você retirar da sua própria mão o peso que está te impedindo de subir. Enquanto você segura o homem no chão, você também está no chão. Deixa ir, perdoa, não por eles, por você e por mim, que também te perdoei de tudo. O terceiro bloqueio é a desobediência na área financeira. Muitos dos meus filhos me conhecem há anos, frequentam a igreja, cantam louvores, oram com fervor, mas na área das finanças vivem como se eu não existisse. Gastam mais do que ganham, não honram o dízimo, não têm controle sobre o dinheiro que entra, compram por impulso, por emoção, por vaidade. E depois clamam por milagre financeiro. Meu filho, minha filha, eu não posso encher um balde furado. Se você não aprender a administrar o pouco, o muito vai destruir você, não te abençoar. Por isso, antes de liberar o muito, eu preciso ter certeza de que você desenvolveu a habilidade de cuidar bem do pouco que já tem. O quarto bloqueio é o isolamento espiritual. Quando a crise bate, muitos dos meus filhos se afastam da comunidade, da oração, da palavra, e esse é justamente o momento
em que mais precisam de conexão. O inimigo sabe que um filho de Deus desconectado é um filho de Deus vulnerável. E ele usa a vergonha da situação financeira para te isolar, fazer você se sentir indigno de estar na presença de Deus, indigno de pedir, indigno de receber. Não acredita nessa mentira. A sua situação não te afasta de mim. Ela te aproxima, se você permitir. Venha como está, cheio de dívidas, cheio de medo, cheio de perguntas. Venha. Porque é exatamente nesse estado de dependência total que eu me glorifico mais. Hoje, ao ouvir essas palavras, eu quero que você tome uma decisão de derrubar esses muros, um de cada vez. Com paciência, com determinação e com a certeza de que eu estou do seu lado em cada passo. Escreva nos comentários: derrubei os bloqueios e recebo minha bênção. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você preste muita atenção ao que vou falar agora, porque isso pode ser o capítulo mais importante deste vídeo para a sua vida neste exato momento. Existe algo que eu chamo de Kairos, o tempo certo, o momento oportuno, o instante perfeito que foi preparado na eternidade para se manifestar no tempo. Cronos é o tempo comum, o tempo que passa, os dias no calendário, as horas no relógio. Mas Kairos é diferente. Kairos é aquele momento em que o céu e a terra se encontram, em que o natural e o sobrenatural se cruzam, em que a história de uma pessoa vira de ponta cabeça em questão de horas. E eu vim te dizer com toda a autoridade do Criador do Universo, o seu Kairos chegou. Não é exagero, não é encorajamento barato. É uma declaração profética sobre a sua vida. O seu tempo de virada chegou. Mas por que agora? O que mudou? Por que este momento e não um ano atrás, nem um ano à frente? Primeira razão: você amadureceu o suficiente para suportar a bênção. Soa estranho, mas é verdade. Há um ano, você não teria a maturidade espiritual e emocional para administrar o que eu estou prestes a colocar nas suas mãos. O processo pelo qual você passou, as privações, as lágrimas, os momentos de fé sendo testada, tudo isso foi uma escola. E você se formou. Você aprendeu lições que só a dificuldade ensina. Você desenvolveu caráter que só a pressão forma. Agora, você está pronto. Segunda razão: o tempo de espera do inimigo acabou. Existe um prazo legal no reino espiritual. O inimigo pode segurar a provisão por um tempo, assim como os príncipes das trevas atrasaram a resposta do anjo para Daniel por 21 dias. Mas há um limite. Há um ponto em que eu digo chega e envio reforços. E esse ponto chegou para você. O que estava represado, retido, bloqueado pelo inimigo, foi desbloqueado. A ordem foi dada. Não há mais poder nas trevas que possa reter o que eu decreti para você. Terceira razão: seus clamores acumularam peso no céu. Cada oração que você fez e pareceu não ser respondida, ela não foi esquecida. Ela foi armazenada. A Bíblia fala de taças de oração no céu. As suas orações foram enchendo essa taça, gota a gota, noite a noite, lágrima a lágrima, e a taça transbordou. O que acontece quando a taça transborda? A resposta desce, em quantidade, com força, não de conta-gotas, de torrente. Quarta razão: sua geração precisa da sua virada. Existe algo maior que a sua vida pessoal em jogo aqui. Seus filhos, seus netos, as pessoas que você vai alcançar quando estiver na abundância. Eles precisam que você vire agora. Existe uma herança geracional que depende da sua virada. Existe um legado que só você pode deixar para os que vêm depois de você. E esse legado começa com o que está acontecendo agora. Mas aqui eu preciso falar sobre algo que pode definir se você vai viver esse Kairos ou se vai deixar ele passar. A sua resposta: o Kairos não espera indefinidamente. Ele tem uma janela.
A janela está aberta agora. E você precisa entrar por ela com fé, com ação, com obediência. Não daqui a 6 meses, quando você se sentir mais pronto. Não quando a situação mudar um pouco. Agora, do jeito que você está, com o que você tem. A virada começa na sua decisão de acreditar que ela chegou. Quando os israelitas estavam prestes a cruzar o Jordão, Josué não disse, vamos esperar o rio baixar. Ele disse, mergulhem os pés na água. Enquanto os pés estavam secos, o rio não abriu. Foi o primeiro passo dentro da água que ativou o milagre. O milagre estava esperando o passo de fé. Qual é o seu passo de fé hoje? Talvez seja ligar para aquela empresa que você tem medo de contatar. Talvez seja sentar e fazer um planejamento financeiro que você vinha adiando. Talvez seja pagar o dízimo mesmo com o coração trêmulo. Talvez seja perdoar aquela pessoa que te prejudicou. Talvez seja simplesmente levantar as mãos agora e dizer, Senhor, eu creio, eu recebo, eu ajo. Qualquer que seja esse passo, dá ele hoje, porque o Kairos está aberto e eu estou te esperando do outro lado. Escreva nos comentários, minha virada chegou e eu recebo agora. Meu querido filho, minha querida filha. Muitos dos meus filhos oram pela provisão, clamam pela bênção, jejuam esperando a virada, mas nunca pararam para pensar no que vão fazer quando o milagre se manifestar. E isso é um erro gravíssimo que pode transformar uma bênção em maldição, uma virada em nova queda. Não quero que isso aconteça com você, por isso, antes que a provisão chegue, e ela vai chegar, preciso te preparar para recebê-la com sabedoria, com administração e com propósito. A primeira coisa que você deve fazer quando a provisão chegar: agradeça antes de gastar. Soa óbvio, mas não é. A tendência natural quando o dinheiro chega depois de muito tempo de escassez é correr para resolver os problemas urgentes, quitar as dívidas mais pesadas, comprar o que estava em falta. E embora tudo isso seja necessário, o primeiro ato deve ser de reconhecimento, de parar, dobrar os joelhos, elevar o coração e dizer, Senhor, reconheço que isso veio de Ti. Tu és a fonte, Tu és o provedor. Tudo o que tenho vem de Ti. Esse ato de reconhecimento tem um poder espiritual enorme. Ele mantém aberta a porta pela qual a provisão entrou. Ele reconhece o dador acima do dom, e ele posiciona o seu coração para a próxima onda de provisão, porque eu sou um pai que gosta de dar para quem reconhece. A segunda coisa, honre a aliança antes de honrar os credores. Isso vai desafiar muitas crenças que foram plantadas na sua mente. Mas ouça meu coração, quando a provisão chega, antes de pagar qualquer conta, a primeira parte pertence a mim. O dízimo não é uma opção, não é uma sugestão, não é um se sobrar. O dízimo é a declaração de que você reconhece que sou o dono de tudo e que as outras 9 partes estão sob minha proteção e administração. Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e a promessa que eu faço em seguida é que eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Não é transação. É aliança. É você dizendo, Deus, eu reconheço que você é o Senhor das minhas finanças. E eu respondendo, Filho, agora eu entro na administração da sua vida financeira. A terceira coisa, crie um plano antes de criar novos gastos. Uma das maiores armadilhas que o inimigo usa quando a provisão chega é a euforia do alívio. Você estava tão tempo sufocado que quando o dinheiro chega, a sensação de alívio é tão grande que a guarda cai. E é aí que entram as compras impulsivas, os gastos desnecessários, as promessas que não deveriam ser feitas, os empréstimos para parentes que nunca pagam de volta. Antes de gastar 1 centavo além do necessário, sente, respira e planeia. Liste as dívidas em ordem de prioridade. Identifique as que cobram mais juros e resolva primeiro. Separe uma reserva de emergência, crie um fundo para o futuro.
Não precisa ser perfeito, precisa ser honesto e disciplinado. A quarta coisa, não proclame para o mundo antes do tempo. Eu sei que a alegria transborda e você quer contar para todo mundo. Mas há uma sabedoria em guardar a bênção enquanto ela está em formação. Nem todo mundo ao seu redor torcerá por você. Existe inveja disfarçada de amizade. Existe olho ruim disfarçado de curiosidade. Existe inimigo disfarçado de familiar. O próprio José, quando eu lhe dei sonhos sobre o seu futuro de prosperidade e governo, contou antes do tempo e pagou um preço alto por isso. Guarda no coração o que eu está fazendo. Celebra em silêncio no início. E quando a bênção estiver consolidada, o fruto vai falar por si mesmo. A quinta coisa, use a provisão para ser uma provisão. Lembra que te disse que a bênção tem um destino além de você? Quando a provisão chegar, pergunte-me: Senhor, qual é a parte que é minha e qual é a parte que é para eu semear? Porque existe sempre uma parte que deve ser semeada de volta, em pessoas que precisam, em ministérios que impactam vidas, em causas que fazem a diferença. E essa semente que você planta no momento em que recebe a colheita, essa é a semente da próxima colheita. O ciclo da provisão divina se mantém na generosidade, não no acúmulo. Meu filho, minha filha, receber bem é tão importante quanto esperar bem. Prepare o seu coração, prepare sua mente, prepare seus hábitos, porque a provisão está a caminho. E quando chegar, eu quero que você esteja pronto para sustentá-la, multiplicá-la e transformá-la em legado. Escreva nos comentários: estou pronto para receber e administrar minha bênção. Meu amado filho, minha amada filha. Não posso falar de provisão e de bênção sem falar dos inimigos que estão ativamente trabalhando para impedir que o que eu liberei chegue até você. Seria irresponsável da minha parte preparar você para receber sem prepará-lo para as batalhas que existem em torno dessa provisão. Porque existe um inimigo real, um adversário ativo, um ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e ele está particularmente interessado na sua prosperidade neste momento, porque ele sabe do que eu declarei sobre você. O primeiro inimigo invisível é o espírito da pressa e da imprudência. Esse é um dos favoritos do adversário quando a provisão começa a aparecer. Ele cria nas pessoas uma urgência falsa, um senso de que precisam tomar decisões rápidas, que essa é a última chance, que se não agir agora vai perder tudo. E nessa pressa, as pessoas tomam decisões financeiras péssimas, assinam contratos sem ler. Investem em esquemas que prometem enriquecer rápido, emprestam dinheiro para pessoas erradas, entram em negócios sem planejamento. Deus não age na pressa. Quando eu movo com clareza, com paz interior, com confirmação. Se você está sentindo uma pressão ansiosa para tomar uma decisão financeira rápida, isso não é o meu espírito. Isso é armadilha. Para, respira, ora, espera confirmação. O segundo inimigo é a comparação que gera amargura. O inimigo adora usar o sucesso alheio para plantar veneno no seu coração. Você vê alguém prosperando e, em vez de se inspirar, você sente uma pontada de inveja. Em vez de declarar: o que Deus fez por aquele pode fazer por mim, você reclama: por que não acontece comigo? Dessa amargura vai fechando portas no espírito que deveriam estar abertas para a sua provisão. A prosperidade do outro não diminui a sua. Os recursos do céu não são limitados. Não existe uma quantidade finita de bênção que eu tenho para distribuir, onde se um recebe, sobra menos para outro. Minha provisão é infinita. Minha capacidade de abençoar é ilimitada. Quando você aprende a genuinamente se alegrar pelo sucesso do próximo, você está, na verdade, abrindo espaço no espírito para o seu próprio sucesso. A alegria pelo bem alheio é uma semente poderosa.
O terceiro inimigo é a voz da incredulidade que usa sua própria história contra você. Essa é talvez a voz mais difícil de silenciar, porque ela usa argumentos reais. Você já tentou antes e não deu certo. Você já esteve perto da bênção e perdeu. Cada vez que você levanta, algo te derruba. Essa voz usa o seu passado como evidência de que o futuro não vai ser diferente. Ela constrói um caso contra você usando os seus próprios fracassos. Mas eu vim roubar o microfone dessa voz hoje, porque o passado não define o futuro quando existe um Deus que renova todas as manhãs. Cada amanhecer é uma nova misericórdia. Cada respiração é uma nova oportunidade. O que aconteceu antes foi antes. E eu sou o Deus que faz todas as coisas novas. Não algumas coisas, todas as coisas. O quarto inimigo é a inércia espiritual disfarçada de fé. Isso vai doer um pouco, mas precisa ser dito. Existe uma forma preguiçosa de esperar em Deus, que na verdade é inação disfarçada de espiritualidade. É aquele filho que ora pedindo emprego, mas não envia currículo, que pede provisão, mas não trabalha, que clama por milagre financeiro, mas não controla o que gasta, que espera que Deus resolva o que Deus já te deu ferramentas para resolver. A fé bíblica não é passividade. A fé bíblica é ação baseada em convicção. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas saiu. Pedro saiu do barco, mas saiu. Noé construiu a arca, por séculos, sem ver uma única gota de chuva, mas construiu. A fé se manifesta através das mãos, dos pés, das decisões, das ações. O quinto inimigo é o medo de prosperar. Sim, existe esse medo. E ele é muito mais comum do que as pessoas admitem. É o medo de que com mais dinheiro venham mais problemas. O medo de que a prosperidade mude quem você é. O medo de que as pessoas ao seu redor te tratem diferente. O medo de que você não seja capaz de administrar o que receber. E esse medo, subconscientemente, faz você sabotar as oportunidades antes que elas se concretizem. Eu quero que você quebre esse medo hoje. A prosperidade não precisa te corromper. Ela só corrompe quem não tem raiz espiritual profunda. E você, ao ouvir este vídeo, ao buscar o meu coração, ao se colocar em posição de receber com sabedoria, você está aprofundando as raízes. Uma árvore de raízes profundas não é derrubada pelo vento, nem pela abundância. Conhece os seus inimigos, enfrenta-os com a autoridade que eu te dei e avança. Escreva nos comentários: não existe inimigo maior que o meu Deus. Meu querido filho, minha querida filha, quero levar você a um lugar profundo agora. Quero que você entenda algo que vai mudar para sempre a forma como você se relaciona comigo na área das finanças. Não quero que você me veja apenas como o Deus que resolve problemas quando a situação fica difícil. Quero que você me entenda como o Deus que tem uma aliança ativa, viva e comprometida com a sua prosperidade. Uma aliança é diferente de uma promessa. Uma promessa pode ser quebrada. Uma aliança é um pacto eterno, selado com sangue, que tem termos, responsabilidades e garantias para ambas as partes. E desde o princípio, desde o Éden, desde Abraão, desde o Sinai, desde o Calvário, eu tenho construído uma aliança de abundância com a minha família. Deixa eu te contar o que essa aliança diz. Quando fiz aliança com Abraão, a primeira grande cláusula não foi sobre filhos, foi sobre bênção. Eu te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem. E o texto sagrado é muito claro ao dizer que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. A riqueza de Abraão não era um acidente. Era a manifestação visível de uma aliança espiritual. Toda vez que alguém te visse próspero, deveria lembrar do Deus de Abraão. Quando fiz aliança com Israel no deserto, eu não prometi apenas libertação da escravidão. Prometi uma terra que mana leite e mel.
Prometi que eles comeriam e ficariam satisfeitos. Prometi que não haveria pobre entre eles se obedecessem os meus princípios. A prosperidade material era parte central da aliança nacional. Quando o meu filho veio ao mundo, ele não veio apenas para salvar almas, embora isso seja o centro de tudo. Ele veio para cumprir e expandir a aliança. E o que ele declarou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra grega ali é perissos, que significa superabundante, em excesso, além do que se pede ou imagina. Não apenas o suficiente, superabundância. E 2 Coríntios 8:9. Deixa isso cristalino. O meu filho, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza vocês se tornassem ricos. O empobrecimento dele no Calvário tem como propósito direto o enriquecimento de você. Não apenas espiritual. O texto está falando de uma realidade abrangente que inclui o material. Essa é a aliança. E ela está vigente. Ela nunca foi cancelada. Ela nunca foi suspensa. E ela tem o seu nome inscrito nela através do sangue de Cristo. Mas como toda aliança, ela tem duas partes. Tem o que eu faço, que é prover, proteger, guiar, multiplicar, abençoar. E tem o que você faz, que é honrar, obedecer, administrar, semear, buscar primeiro o reino. O que é buscar primeiro o reino? Não é apenas ir à igreja e ler a Bíblia, é fazer com que as prioridades do meu reino sejam as suas prioridades. É tomar decisões financeiras à luz dos meus valores. É perguntar antes de cada gasto. Isso honra o reino. Isso faz sentido para alguém que é administrador dos recursos de Deus? É tratar o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta a serviço de propósitos maiores. Quando você busca primeiro o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas incluem finanças, inclui provisão, inclui a grande quantia que eu liberei para você. Quero que você declare a aliança hoje. Não apenas recebê-la de forma passiva, mas a afirme ativamente. Fale em voz alta. Eu sou filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A aliança de abundância está vigente na minha vida. O que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Eu recebo a minha herança de aliança. Eu administro com sabedoria o que o Senhor coloca nas minhas mãos. E eu uso a minha prosperidade para glorificar o nome do Deus que me amou primeiro. Essa declaração não é magia. É o reconhecimento consciente de uma realidade espiritual que já existe. É você se posicionando dentro da aliança em vez de ficar do lado de fora, olhando por uma janela. A aliança já foi feita. Agora você precisa caminhar dentro dela. Escreva nos comentários. Eu caminho na aliança de abundância com Deus, meu amado filho, minha amada filha. Existe algo que eu faço antes de cada colheita grande na vida de um dos meus filhos. Eu envio sinais. Pequenas mensagens do Espírito que dizem, estamos chegando lá. Não são coincidências, são confirmações, são marcos no caminho que dizem, você está no lugar certo, no momento certo, caminhando na direção certa. E quero que você aprenda a reconhecer esses sinais com uma profundidade que vai muito além do que a maioria das pessoas conhece, porque muitas vezes meus filhos passam por eles sem perceber. Ficam olhando para o horizonte, esperando algo grande e dramático, enquanto eu estou sussurrando nas pequeníssimas coisas do cotidiano. Olha, filho, olha, filha, é aqui, é agora, já está acontecendo. O problema é que a maioria das pessoas só reconhece a bênção depois que ela já chegou. Olham para trás e dizem, aquilo foi um sinal. Mas eu quero que você aprenda a reconhecer enquanto acontece. Porque quando você reconhece o sinal no momento certo, ele não apenas te encoraja, ele te posiciona para agir, para se preparar, para receber com as mãos abertas aquilo que está vindo em sua direção. Então,
Vou falar com você sobre cada um desses sinais de forma detalhada, profunda e específica. Quero que ao terminar este capítulo, você olhe para a sua vida e reconheça quantos desses sinais já estão presentes. E que essa percepção acenda em você uma chama de fé que nenhuma circunstância negativa vai conseguir apagar. O primeiro sinal é a inquietação positiva no espírito. É aquela sensação que não tem nome fácil na língua humana. Não é ansiedade. A ansiedade aperta o peito e enche a mente de cenários ruins. Isso é diferente. É uma espécie de expectativa que borbulha de dentro para fora. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer, de que o ar ao redor mudou, de que existe um movimento invisível que está se preparando para se tornar visível. Elias sentiu isso no topo do Monte Carmelo. Ele disse ao seu servo: "Vai olhar para o mar." E o servo voltou dizendo: "Não tem nada." Mas Elias mandou ele ir de novo, 7 vezes. Por quê? Porque no espírito, Elias já ouvia o barulho da chuva antes que uma única nuvem aparecesse no horizonte. Ele estava tão sintonizado com o meu espírito que conseguia perceber o que ainda não era perceptível aos olhos humanos. E quando o servo voltou pela 7ª vez, dizendo que via uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de homem, Elias mandou um recado urgente ao rei: "Prepare o seu carro, porque a chuva vai te impedir de sair." E a chuva veio, torrencial, abundante, depois de 3 anos e meio de seca. Você tem sentido essa inquietação positiva? Essa sensação de que algo está se movendo? Se sim, ouça com atenção. Isso não é o seu cérebro te enganando. Isso é o meu espírito te avisando. A nuvem já está no horizonte. A chuva está vindo. Prepara o teu carro. O segundo sinal é quando as coisas ficam mais difíceis logo antes de mudar. Isso parece cruel da minha parte, eu sei. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo espiritualmente nesse processo. Quando a colheita está chegando, o inimigo faz uma última investida. Ele percebe que está perdendo terreno e joga todas as suas forças em um ataque final. É por isso que muitos dos meus filhos chegam tão perto da virada e desistem justo antes dela se manifestar. Eles interpretam o aumento da pressão como sinal de que Deus abandonou, quando na verdade é sinal de que o inimigo está desesperado. Pensa no processo do parto. Nos momentos finais, as contrações são as mais intensas, as mais dolorosas, as que fazem a mãe sentir que não aguenta mais. E é justamente aí que o bebê está prestes a nascer. Se a mãe parasse de empurrar no momento mais difícil, o bebê não nasceria, mas ela empurra. E o que nasce é vida. Israel estava no pior momento da escravidão no Egito, com a carga sendo aumentada, os bebês sendo jogados no rio, o faraó endurecendo o coração repetidamente, exatamente quando o meu plano de libertação estava entrando em fase final. Cada vez que o faraó endureceu o coração, eu estava posicionando Israel para uma saída ainda mais gloriosa, ainda mais milagrosa, ainda mais inegável. Então, meu filho, minha filha, se a situação ficou mais apertada nos últimos tempos, se as dificuldades parecem ter aumentado em vez de diminuir, se você está sentindo uma pressão que está te testando nos limites, não interprete isso como abandono. Interprete como sinal de que está chegando. Continue empurrando, continue crendo, continue declarando. A libertação está na dobra do próximo capítulo da sua história. O terceiro sinal é quando portas que estavam completamente fechadas começam a apresentar rachaduras. Você se lembra de alguma situação na sua vida que parecia absolutamente sem saída? Uma dívida tão grande que parecia impossível de pagar? Um relacionamento tão rompido que parecia irrecuperável? Um emprego tão distante das suas qualificações que parecia um sonho inatingível? Uma doença tão severa que os médicos não davam esperança?
E de repente alguma coisa pequena mudou, uma ligação inesperada, um e-mail que apareceu do nada, uma pessoa que cruzou o seu caminho em circunstâncias que não faziam sentido, uma ideia que surgiu na sua mente num momento de silêncio com uma clareza que não era sua. Essas rachaduras não são acidentais. Sou eu enfiando a minha mão sobrenatural na porta fechada e começando a forçar a abertura do lado de fora, enquanto espero que você empurre do lado de dentro com fé. A porta não se abre apenas com minha força, ela se abre com a combinação da minha soberania e da sua fé ativa. Quando você começa a ver rachaduras nas portas que estavam fechadas, esse é o momento de intensificar a oração, não de recuar. É o momento de agir, não de hesitar. É o momento de avançar, não de esperar passivamente. As rachaduras são convites para você pressionar. O quarto sinal é quando os sonhos mudam de qualidade. Deus sempre falou através de sonhos. Com José, sonhos de feixes e estrelas que revelavam um futuro de governo e prosperidade. Com Daniel, sonhos e visões que desvendavam os mistérios dos impérios. Com Salomão, um sonho em que eu disse, peça o que quiser, e ele pediu sabedoria, e acordou com a sabedoria e com a riqueza. Com José, pai de Jesus, um sonho que redirecionou toda a família e salvou a vida do Messias. Os sonhos noturnos são um dos canais pelos quais meu espírito fala com o espírito humano quando a mente consciente está em repouso e não pode interromper. E quando a colheita está próxima, os sonhos mudam. Em vez de pesadelos cheios de ansiedade, começam a aparecer sonhos de paz, de solução, de progresso, de abundância. Você sonha com situações onde está bem, onde está saindo do buraco, onde está recebendo. Você acorda com a sensação de que algo foi resolvido enquanto dormia. Presta atenção nos seus sonhos nos próximos dias. Não de forma supersticiosa ou obsessiva, mas de forma espiritual e atenta. Anota o que você sonha, ora sobre o que você sonha. Porque eu posso estar te dando mapas noturnos para a sua virada diurna. O quinto sinal é quando a gratidão começa a surgir espontaneamente no seu coração. Isso parece simples, mas é profundamente revelador. Quando uma pessoa está no fundo do poço, a gratidão é a última coisa que aparece naturalmente. Tudo parece motivo de reclamação, tudo parece insuficiente, tudo parece errado. Mas quando o Espírito Santo começa a preparar o coração para a colheita, uma das primeiras coisas que ele faz é plantar sementes de gratidão. De repente, você começa a notar coisas pelas quais é grato que antes passavam despercebidas. A saúde que você ainda tem, o teto sobre a sua cabeça, a família que te ama, o simples fato de estar vivo, respirando com a possibilidade de um novo dia. Essa gratidão espontânea é o Espírito Santo calibrando o seu coração para a frequência da abundância, porque você não pode receber mais com um coração que não valoriza o que já tem. O sexto sinal é quando você começa a receber confirmações de lugares inesperados. Uma mensagem de um amigo que está pensando em você justamente quando você mais precisava. Um versículo que salta aos seus olhos exatamente com a palavra que você precisava naquele dia. Um pregador que fala exatamente o que estava fermentando no seu coração. Uma música que toca no rádio no momento exato em que você precisava daquela letra. Um vídeo que aparece na sua tela como se tivesse sido colocado ali propositalmente. Como este aqui, agora. Esses não são acasos. Sou eu orquestrando o mundo ao redor de você para que você não perca a mensagem. Quando o Kairos está se aproximando, eu aumento os sinais porque quero que você esteja pronto. Quero que você chegue ao momento da colheita com as mãos abertas, o coração preparado e a fé acesa. O sétimo sinal é uma paz inexplicável no meio do caos. Paulo escreveu de dentro de uma prisão. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Isso não era conformismo, era sobrenatural.
Era a paz de quem está tão enraizado em mim que a realidade externa não consegue mais determinar o estado interno. Quando você consegue dormir bem mesmo com as contas em atraso, quando você consegue genuinamente sorrir mesmo sem ver a saída, quando você consegue louvar com o coração cheio mesmo sem ter a resposta, isso é sobrenatural. Isso é meu espírito habitando em você de tal forma que cria uma realidade interior que excede toda circunstância exterior. E essa paz não é indiferença ao problema. É confiança no solucionador. É a diferença entre a pessoa que está se afogando e a pessoa que sabe que tem um salva-vidas garantido. O salva-vidas não tira a pessoa da água imediatamente, mas muda completamente a forma como ela está na água. Quero que você pense agora, honestamente, quantos desses sinais você reconhece na sua vida neste momento? Talvez você os estivesse ignorando, atribuindo a coincidência, descartando por excesso de racionalismo. Mas agora que você os conhece, não pode mais fingir que não os viu. A sua colheita não está distante, ela está na esquina. E os sinais que eu enviei são o meu jeito de dizer: continua, está quase, não para agora. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais e declaro: minha colheita está chegando agora. Meu querido filho, minha querida filha, tudo o que falamos até aqui foi construindo uma fundação. Cada capítulo foi uma camada de preparação. A compreensão da bênção liberada, o entendimento do porquê da escolha, a demolição dos bloqueios, o reconhecimento do Kairos, a sabedoria para administrar, o conhecimento dos inimigos, a intimidade com a aliança, a percepção dos sinais, tudo isso foi necessário, tudo isso importou. E tudo isso foi depositado no seu coração por uma razão muito específica, para te preparar para este momento. Porque agora chegou a hora das instruções práticas, das ações concretas, do o que fazer depois de tudo o que você ouviu. E eu preciso ser muito específico aqui, porque instrução vaga não produz resultado real. Instrução genérica não move o espírito nem o natural. Você precisa de clareza, você precisa de passos, você precisa de um caminho, e eu vim te dar exatamente isso. Primeira instrução: estabeleça um altar matinal antes que o mundo acorde. Não estou falando de uma oração rápida antes de checar o celular. Estou falando de um tempo sagrado, separado, inegociável, que acontece antes de qualquer outra coisa do dia. Antes das notificações, antes das preocupações, antes das cobranças, antes das mensagens de WhatsApp. Um tempo em que você e eu estamos sozinhos e o mundo inteiro pode esperar. Por que isso é tão crucial para a sua provisão? Porque é na intimidade matinal que eu te dou o que você precisa para o dia. Não apenas inspiração espiritual, direcionamento prático, ideias que valem dinheiro, discernimento para reconhecer as oportunidades que vão aparecer, sabedoria para tomar decisões que vão te posicionar melhor, proteção contra armadilhas que o inimigo preparou para aquele dia específico. Salomão era o homem mais rico que já existiu sobre a face da terra. E quando eu perguntei a ele o que queria, ele pediu sabedoria. E o que aconteceu? Eu dei a ele sabedoria e joguei as riquezas por cima. Porque sabedoria gera riqueza de uma forma que a riqueza por si mesma nunca consegue. Uma pessoa sábia que começa sem nada, eventualmente constrói algo. Uma pessoa rica sem sabedoria, eventualmente perde tudo. E a sabedoria vem de mim. Especificamente da intimidade com mim, de passar tempo em minha presença, ouvindo minha voz, meditando na minha palavra, afinando o seu espírito com o meu espírito. O altar matinal não é religiosidade, é investimento estratégico no ativo mais valioso que você possui, o acesso direto ao Criador do universo. Comece amanhã, não na semana que vem, não quando a vida estiver mais calma. Amanhã. Acorda 30 minutos mais cedo, fecha a porta, ajoelha, abre a Bíblia, fica em silêncio e me deixa falar.
Segunda instrução: faça decretos diários sobre a sua vida financeira em voz alta. O poder da palavra falada não é teoria, é lei espiritual estabelecida desde o princípio. No princípio era o Verbo. A criação inteira foi chamada à existência através de palavras. Haja luz, haja o firmamento, produza a terra. Palavra após palavra, o universo foi tomando forma a partir do nada. Você foi feito à minha imagem. E uma das dimensões dessa imagem é o poder criativo da palavra. Quando você fala sobre a sua vida com fé, não com ilusão, mas com a fé fundamentada em minha palavra, você está exercendo uma autoridade espiritual real sobre a sua realidade. Então, todo dia, depois do seu altar matinal, fique de pé, olhe para frente e declare em voz alta: eu sou filho do Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata. A minha provisão está garantida por aliança eterna. O Senhor libera sobre mim hoje as quantias que Ele preparou desde a fundação do mundo. Portas de oportunidade se abrem diante de mim. As conexões certas cruzam o meu caminho hoje. O meu trabalho é abençoado e frutifica. Eu tenho mais do que suficiente para mim, para a minha família e para semear no reino de Deus. Toda dívida está sendo paga. Todo recurso está sendo restaurado. Eu caminho na abundância que é minha por herança e aliança, em nome de Jesus. Fala isso todo dia, com convicção, com autoridade, com a certeza de filho que conhece os direitos que possui. E observe como, ao longo dos dias, a sua percepção muda, a sua expectativa muda. E quando a percepção e a expectativa mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados mudam. Terceira instrução: identifique a ação travada e dê esse passo hoje. Existe algo na sua vida, e você sabe exatamente do que estou falando, porque já passou pela sua mente enquanto você lia isso, que você precisa fazer na área financeira, mas que vem adiando. Não por falta de tempo, por medo, por insegurança, por aquela voz que diz: e se não der certo? Ou não estou pronto? Ou depois quando eu me preparar melhor? Essa ação travada é a chave. O inimigo sabe disso, por isso ele cria tanta resistência especificamente em torno dessa ação. Ele sabe que se você der aquele passo, a cadeia de eventos que se seguirá vai te levar para um nível que ele não consegue alcançar. Por isso, ele investe tanto esforço em te manter parado. Pode ser ligar para renegociar aquela dívida que parece enorme, mas que pode ter uma saída que você ainda não explorou. Pode ser enviar o currículo para aquela vaga que parece grande demais para você. Pode ser ter a conversa honesta com o seu cônjuge sobre a situação financeira real da família. Pode ser iniciar aquele curso que vai abrir uma nova porta de renda. Pode ser registrar o CNPJ daquele pequeno negócio que você sonha em abrir. Pode ser procurar um orientador financeiro. Pode ser simplesmente sentar e colocar no papel tudo que entra e tudo que sai para enxergar com clareza onde está o problema. Seja lá qual for essa ação, faça hoje, não amanhã, hoje, porque o Kairos não espera indefinidamente. A janela está aberta agora. E a ação que você der hoje pode ser o passo que ativa o milagre que você está esperando há anos. Quarta instrução: semeia uma oferta de fé, mesmo que a lógica diga para guardar. Eu sei que isso vai contra todos os instintos de sobrevivência que foram cultivados em você durante os anos de escassez. Quando o dinheiro está curto, fechar o punho parece a coisa mais inteligente a fazer. Guardar tudo, não dar nada. Esperar a situação melhorar para então pensar em generosidade. Mas esse raciocínio está invertido em relação ao princípio do reino. Isaac semeou no ano de fome e colheu 100 vezes no mesmo ano. Um fazendeiro natural não teria a audácia de semear no ano de fome, porque semear na seca parece suicídio agrícola. Mas Isaac agiu em princípio sobrenatural.
não em lógica natural. E o resultado foi sobrenatural. A semente que você planta no tempo de escassez tem um poder especial. Ela carrega em si a marca da fé radical. Ela diz ao universo espiritual: eu não estou dependendo das circunstâncias. Estou dependendo do Deus que governa as circunstâncias. E essa declaração de dependência absoluta minha ativa um nível de provisão que a autossuficiência nunca consegue acessar. Não estou dizendo para você dar o que precisa para comer. Estou dizendo que dentro daquilo que você tem, existe sempre uma parte que pode ser semeada. Seja no dízimo que você não tem honrado, seja em uma oferta especial para um ministério que toca o seu coração, seja em ajudar um irmão que está em situação pior que a sua. A semente não precisa ser grande, precisa ser fiel. Quinta instrução: organize o que você já tem como se estivesse esperando mais. Existe um princípio espiritual profundo na parábola dos talentos. Quem administrou bem o pouco que recebeu, recebeu mais. Quem enterrou o que tinha, perdeu até o que tinha. A administração fiel do presente é o passaporte para a abundância futura. Olhe ao redor. O que está desorganizado na sua vida financeira que você pode organizar hoje? Talvez seja uma planilha simples com entradas e saídas. Talvez seja uma conversa com o banco sobre tarifas desnecessárias que você está pagando. Talvez seja cancelar serviços que você não usa mais. Talvez seja organizar os documentos financeiros que estão espalhados. Talvez seja simplesmente limpar e organizar a sua carteira, porque o cuidado com o símbolo fala ao espírito sobre o cuidado com a realidade. Quando você trata com capricho o que já tem, você envia um sinal para o espírito e para a sua própria mente: estou pronto para mais. E eu, que vejo o coração e as atitudes, reconheço a maturidade de quem cuida do pouco e libero o muito com confiança. Sexta instrução: escreva a visão com data e detalhes. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e grava-a tão claramente nas tábuas que até quem passa correndo possa lê-la. Isso não é apenas conselho de produtividade, é instrução profética. A visão escrita tem um poder diferente da visão imaginada. Quando você a escreve, você a ancora no mundo natural. Você a torna tangível. Você cria um ponto de referência para a sua fé. Pega um papel agora, ou depois que terminar este vídeo, e escreve com clareza: o que você está crendo receber de mim? Que quantia? Para qual propósito? Em qual prazo? Com que nível de detalhe você consegue descrever a provisão que está esperando? Coloca esse papel em um lugar onde você vai ver todos os dias. E toda vez que você o vê, em vez de apenas desejar, faz uma declaração de fé. Isso já foi liberado no espírito, está vindo para o natural. Eu recebo com gratidão antecipada. A gratidão antecipada é uma das formas mais poderosas de fé que existe. É você agradecendo antes de ver, porque a certeza do que foi prometido é tão real que a antecipação já é motivo de gratidão. Sétima instrução: cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso parece distante da conversa sobre provisão financeira, mas está mais conectado do que você imagina. Um corpo cansado demais, mal alimentado, privado de sono e de movimento, não tem a energia, a clareza mental e a disposição necessárias para reconhecer oportunidades, para trabalhar com excelência, para manter o foco nas metas financeiras. O seu corpo é o templo do meu espírito, e a forma como você cuida desse templo fala sobre o quanto você valoriza a habitação de Deus. Cuida do sono, cuida da alimentação, movimenta o corpo, descansa. Não porque você precisa ser perfeito, mas porque um filho do rei merece um corpo que funciona bem para carregar o peso da bênção que está vindo. Oitava instrução: ore especificamente, não genericamente. Muitos dos meus filhos oram assim: Senhor, abençoa minhas finanças, e esperam que eu adivinhe o que isso significa para eles.
mas eu quero que você venha a mim com especificidade, com detalhes, com clareza. Senhor, eu preciso de $3.000 para pagar esta dívida até o dia 15. Senhor, eu estou clamando por uma oportunidade de emprego na área X com salário Y. Senhor, o meu negócio precisa de Z clientes este mês para cobrir os custos e ainda sobrar. Quando você ora com especificidade, duas coisas acontecem. Primeiro, você demonstra que realmente acredita que eu ouço e respondo. Porque só se entra em detalhes quando se acredita que o ouvinte está prestando atenção. Segundo, quando a resposta vem, e ela vem, você a reconhece com clareza. Você consegue dizer: foi exatamente isso que eu pedi. Deus respondeu, e esse reconhecimento fortalece a sua fé para a próxima oração específica. É um ciclo virtuoso de fé sendo construída sobre fé. Estas são as instruções do céu. Não são todas as instruções que existem, são as que você precisa especificamente agora. Aplica-as com diligência, com fé e com consistência, e observe o que vai acontecer. Escreva nos comentários: eu recebi as instruções do céu e vou obedecer cada uma delas. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais sagrado de tudo o que foi falado aqui. E quero que você compreenda a magnitude do que está acontecendo neste instante. Não estamos apenas chegando ao final de um vídeo. Estamos chegando ao final de um processo de preparação que começou muito antes de você clicar neste conteúdo. Começou nas suas orações silenciosas. Começou nas suas lágrimas noturnas. Começou nos momentos em que você clamou de um coração partido e não sabia se a voz chegava a algum lugar. Chegou, sempre chegou. E tudo o que você passou para chegar até aqui foi necessário. Cada capítulo que você ouviu foi uma camada sendo removida do seu coração. Cada palavra foi uma semente sendo plantada na terra do seu espírito. E agora, neste momento final, a terra está preparada e a semente está pronta para brotar. Mas antes que isso aconteça, antes da manifestação, antes da colheita, antes do milagre se tornar visível, existe um último ato que você precisa praticar. Um ato que é ao mesmo tempo o mais simples e o mais poderoso de todos. Você precisa abrir as mãos. Esse gesto, abrir as mãos, é muito mais do que físico. É uma postura espiritual, emocional e volitiva. É a declaração completa de um coração que finalmente decidiu parar de lutar sozinho, parar de controlar tudo, parar de segurar com força aquilo que precisa ser solto e simplesmente receber o que o Pai tem estado tentando colocar nas suas mãos o tempo todo. Deixa eu falar sobre o que significa cada dimensão de abrir as mãos. Abrir as mãos significa soltar o passado de uma vez por todas. Existe algo que muitas pessoas carregam que é invisível, mas pesa toneladas: o passado financeiro. As decisões erradas que foram tomadas, o dinheiro que foi mal investido, o negócio que faliu, o parceiro que traiu, a herança que foi perdida, o ano em que tudo desmoronou. Esses eventos deixam marcas que vão muito além do prejuízo material, deixam cicatrizes na alma que fazem a pessoa ter medo de tentar de novo, medo de confiar de novo, medo de sonhar de novo. E essa mão fechada em torno do passado é uma das maiores barreiras para o futuro. Porque você não pode segurar o novo com as mãos fechadas no velho. Você não pode receber a próxima bênção enquanto está de punho fechado em torno da dor da última perda. Soltar o passado não é fingir que não aconteceu. É reconhecer que aconteceu, que doeu, que custou caro, mas que aquilo não tem poder sobre o que vem pela frente. É dizer: eu aprendi, eu cresci. Eu não sou mais a mesma pessoa que tomou aquelas decisões. E o Deus que me amou no erro vai me conduzir com sabedoria no próximo capítulo. Hoje, neste momento, quero que você imagine que está segurando na mão todas as falhas financeiras do passado,
todas as dívidas que fizeram você se sentir envergonhado, todos os erros que fizeram você se sentir estúpido, todos os golpes que fizeram você se sentir vítima. Imagina tudo isso na sua mão fechada. E agora, abre a mão, deixa cair, solta, porque o passado não é o seu destino. É apenas o seu ponto de partida para a nova história que está sendo escrita. Abrir as mãos significa soltar o controle compulsivo que nasce do medo. Existe uma forma de controle que parece prudência, mas é, na verdade, descrença disfarçada. É aquele pai de família que segura tão forte as rédeas das finanças que sufoca qualquer possibilidade de Deus fazer algo inesperado. É aquela pessoa que planeja tanto, que calcula tanto, que analisa tanto, que nunca consegue dar um passo de fé, porque sempre encontra uma razão para não arriscar. Planejar é bom. Calcular é sábio. Mas quando o planejamento se torna uma forma de nunca confiar em Deus para o que está além do seu controle, deixa de ser sabedoria e passa a ser incredulidade organizada. Quando Moisés chegou ao Mar Vermelho com o faraó no encalço, não havia plano humano que resolvesse aquela situação. A opção era: ou Deus age de forma sobrenatural, ou todo mundo morre. E o que Moisés disse? Fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Não foi uma estratégia, foi uma rendição ao sobrenatural. Às vezes, a sua situação financeira precisa dessa rendição, não de irresponsabilidade, de fé ativa no sobrenatural, de reconhecer que existe um ponto onde a sua sabedoria humana termina e o poder de Deus começa. E que exatamente nesse ponto é onde os maiores milagres acontecem. Solta o controle do que está além de você. Mantenha a responsabilidade sobre o que está dentro do seu alcance. E confia em mim com o resto. Abrir as mãos significa se libertar da comparação que envenenou a sua identidade. Você passou tempo demais olhando para a vida de outras pessoas e usando o sucesso delas como régua para medir o seu próprio fracasso. Você viu o vizinho comprar o carro novo e sentiu vergonha do seu. Você viu o colega receber a promoção e sentiu que estava ficando para trás. Você viu o familiar construir a casa e olhou para o seu aluguel com amargura. E essa comparação, além de sugar a sua alegria, cria um senso distorcido de urgência que faz você tomar decisões impulsivas para chegar no mesmo nível dos outros, o que muitas vezes aprofunda a dívida em vez de resolver o problema. A sua história é única, o seu caminho é único, o seu tempo é único. Eu não tenho apenas um molde para conduzir os meus filhos à prosperidade. Tenho um plano personalizado para cada um. O que funcionou para o seu vizinho pode não ser o que eu tenho para você. E o que eu tenho para você pode ser muito maior, muito mais específico, muito mais alinhado com o seu propósito do que qualquer coisa que você viu na vida de outra pessoa. Para de correr na pista dos outros. Corre na sua, com os dons que eu te dei, no tempo que eu estabeleci, na direção que eu mostrei. E vai descobrir que a corrida na sua pista é muito mais satisfatória do que qualquer tentativa de imitar a corrida alheia. Abrir as mãos significa receber com alegria e não com culpa. Existe uma teologia distorcida que ensina que prosperidade material é suspeita, que dinheiro é pecado, que quem tem abundância deve se sentir culpado. E muitos dos meus filhos internalizaram essa teologia ao ponto de sabotar a própria bênção. Quando o dinheiro começa a chegar, eles se sentem desconfortáveis, gastam rápido para se livrar do desconforto, ou doam tudo impulsivamente, não por generosidade genuína, mas para aliviar a culpa de ter. Mas eu não quero que você receba a bênção com culpa. Quero que você receba com gratidão, com alegria, com a consciência limpa de filho que recebe do Pai o que é seu por direito de aliança. O dinheiro não é sujo. O dinheiro nas mãos certas é ferramenta de reino.
É o que alimenta famílias, financia ministérios, constrói vidas, muda comunidades. Quando a provisão chegar, recebe com alegria, agradece com o coração cheio, administra com sabedoria, semeia com generosidade e usa para a glória do Deus que te amou o suficiente para colocar nas suas mãos os recursos do reino. Abrir as mãos significa confiar no processo mesmo quando não se vê o resultado imediato. Uma das maiores armadilhas que o inimigo usa é a impaciência. Ele faz você crer que se a resposta não veio imediatamente é porque não vai vir. Que se a situação não mudou esta semana, nunca vai mudar. Que se você não vê progresso visível é porque está orando em vão. Mas eu trabalho em processos, eu trabalho em camadas, eu trabalho por baixo da superfície, construindo fundações que você não vê, mas que um dia vão sustentar tudo que vem por cima. O agricultor planta a semente e não vê nada por dias, semanas, mas lá embaixo, na escuridão da terra, algo extraordinário está acontecendo. A casca está quebrando, a raiz está se formando. O broto está se preparando para emergir. Confia no processo, confia no agricultor. E enquanto espera, continua regando com oração, com obediência, com fé ativa. Porque a colheita que cresce no processo de espera paciente é a colheita que tem raízes profundas o suficiente para não ser derrubada quando o vento soprar. Agora chegou o momento da declaração final. Quero que você, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a fé que foi construída ao longo deste vídeo, repita estas palavras como uma transação espiritual, como um pacto renovado, como uma decisão irreversível. Pai eterno, Deus do céu e da terra, Criador de tudo o que existe, eu venho diante de Ti hoje, não com perfeição, mas com fé. Não com todas as respostas, mas com confiança em quem as tem. Eu reconheço que Tu liberaste sobre mim uma grande provisão. Eu reconheço que sou Teu filho, Tua filha, herdeiro legítimo das promessas de aliança. Eu declaro que os bloqueios foram derrubados pelo poder do Teu Espírito. Eu declaro que o meu tempo de virada chegou e que nenhum poder nas trevas pode mais reter o que Tu decretas para mim. Eu solto o passado, eu perdoo quem me machucou, eu largo o controle do que está além de mim, eu abro as mãos, abro o coração, abro a expectativa e recebo com fé e alegria tudo o que Tu preparaste para mim desde a fundação do mundo. Que a Tua provisão venha em formas que eu espero e em formas que jamais imaginei, que ela seja tão abundante que eu tenha para mim, para a minha família, para semear no Teu reino e para abençoar os que estão ao meu redor. Eu não saio deste lugar como entrei. Algo mudou. A declaração foi feita. O céu registrou. E o que Tu decretas, nenhum poder da terra desfaz. Em nome de Jesus, está feito. Amém e amém. Meu filho, minha filha, você acabou de fazer algo que tem peso eterno. Essa declaração não foi apenas palavras, foi fé em ação. Foi um passo dentro do Jordão. Foi o pé na água que vai ativar a abertura do caminho. Fique atento, fique em oração, fique posicionado. Nos próximos dias, começa a anotar. Pequenas coisas primeiro. Um pensamento que chega com clareza. Uma porta que se entreabra. Uma ligação inesperada. Uma ideia que surge brilhante. Uma oportunidade que aparece de uma fonte que você não estava prevendo. Esses são meus passos em direção a você. Responde a cada um com obediência imediata e fé inabalável. Eu te amo. Com o amor que criou o universo. Com o amor que te formou no ventre da sua mãe. Com o amor que nunca desistiu de você mesmo quando você desistiu de si mesmo. Com o amor que te trouxe até este vídeo, neste dia, neste momento exato. E esse amor não te abandona aqui. Ele te acompanha em cada passo do caminho que vem pela frente. Escreva nos comentários: eu abri minhas mãos, fiz minha declaração e recebo tudo que Deus preparou para mim.
Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.